Fala pessoal, estamos de volta aqui para falar um pouco mais sobre física, um pouco mais sobre o estudo inicial ali da física e nesse caso para falar sobre a questão de movimento e repouso, e um pouco também sobre referência. Nessa questão que a gente quer resolver, a gente está perguntando o seguinte: a afirmação "o planeta Terra está em movimento" é correta ou incorreta? Vamos lá. Do ponto de vista da física, a ideia de movimento, então quando a gente está falando de movimento, o que a gente precisa? A gente precisa de um referencial. Então nessa frase, não há um referencial. Então aqui, o planeta Terra está em movimento, mas em relação a que referencial o planeta Terra está em movimento? Vou te dar um exemplo. A Terra está em movimento em relação a ela mesma? Ou seja, isso parece uma pergunta meio doida, meio sem sentido, mas a Terra se afasta dela própria? Não. Então a Terra em relação a ela mesma estaria sempre em repouso, certo? Então, dependendo da referência, a Terra não estaria em movimento. Uma pessoa que se move junto com a Terra, em relação à Terra, não está em movimento. Então a Terra também não estaria em movimento em relação a essa pessoa. Então eu dependo da referência. Então, de maneira geral, essa afirmação está incorreta porque não apresenta uma referência. Então, a Terra em relação ao Sol está em movimento. Já a Terra em relação a ela mesma não está. Então, do ponto de vista físico, essa afirmação está incorreta porque não apresenta o quê? A referência. Então, toda vez que alguém perguntar algo para você sobre movimento, repouso, trajetória, velocidade, é preciso que seja apresentada a referência, porque senão você não consegue dizer se há movimento ou não, porque isso depende da referência. Beleza? Esse é um conceito simples e importante, espero que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo e tchau!